Hoje nós vamos estar a continuar a nossa leitura em 1 Pedro. Então, se puderem abrir as vossas Bíblias em 1 Pedro 2. E desta vez vai ser mais curto. Nós vamos estar a ler do versículo 4 até ao versículo 10. Mas, entretanto, enquanto vão abrindo, enquanto vão ligando aí as vossas YouVersions, as apps aí da Bíblia, eu gostava de dar as boas-vindas àqueles que nos visitam nesta manhã. Sintam-se todos bem-vindos. Por favor, se é a tua primeira vez aqui, não saias, espera receberes um abraço aí à saída. Os nossos membros são rápidos, mas às vezes os visitantes são ainda mais rápidos, saem e não recebem um bocadinho de carinho. Entretanto, 1 Pedro 2, versículo 4. Todos têm? Tem, diz aí um amém, uma coisa aí, um glória. Alguém não tem? Não tem Bíblia? Precisa de alguma coisa? Não, acho que estamos todos. Irmãos, vou pedir se pudermos ficar de pé para lermos esta passagem. Eu estou a ler na versão Almeida século XXI. Quem tiver alguma versão diferente pode notar que alguma e outra palavra talvez não vai letra a letra, mas o contexto está por aí, então por favor acompanhem a leitura. Pedro diz: chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: ponham em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa para Deus. Base bem assente. Estas pessoas são chamadas a estabelecer raízes em Cristo, a pedra viva que muitos rejeitaram, mas que para Deus é eleita e preciosa. Então, quando nós continuamos a ver esta construção da Igreja de Deus, às vezes nós podemos achar, olha, a Igreja, um corpo, tudo bem que não é um edifício, eu entendo que a Igreja que Deus constrói é um pouco figurativo, não é que é literalmente um templo, mas e o meu papel? Eu já ouvi dizer que eu faço parte do corpo, mas às vezes também pensamos, olha, este conceito de pedra viva aplica-se somente a Cristo. Cristo somente é uma pedra viva. Mas se prestamos atenção no versículo 5, como é que Pedro começa este versículo? Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Vós, lembra-se este grupo de exilados que estavam a ouvir? Diz, olha, vós também sois chamados para serem parte desta edificação do templo como pedra viva. É interessante que nós somos chamados a ser identificáveis como Cristo. É olhar para um edifício e é muito interessante. Alguém vai à Sé de Lisboa, vais, por exemplo, ao Mosteiro dos Jerónimos, vais à Catedral de São Domingo, vais ao Carmo e tu consegues ver claramente o grande terremoto de 1755, muitas pedras caíram e consegue-se ver as pedras que estavam lá de raiz e as outras pedras que foram adicionadas depois do terremoto. Dá para ver muito claramente o antes do terremoto e o pós-terremoto. Nós somos chamados a ser o contrário. Nós somos chamados a sermos olhados por fora. É visto um templo e não há uma pedra que destoa. Todas têm a mesma cor e a cor é Cristo. Todas as pedras que compõem o templo são chamadas a ser identificáveis como Cristo. Somos chamados a ser tijolos que não destoam, mas sim tijolos que agem como Cristo. Nós somos edificados como casa espiritual e Deus está a edificar a sua igreja. Nós somos chamados a ser pedra viva neste templo. Mas atenção, porque isto não significa que tu és. Tu és chamado a ser uma pedra viva, mas não significa que tu és. Entendemos? Cristo é uma pedra viva, amém? Tu és? Talvez. É chamado a agir como? Mas não é porque o texto diz, sou pedra viva e vou aqui agir como Cristo. Isto requer de nós uma intencionalidade. Isto requer de nós uma ação, uma decisão. É interessante porque quando nós pensamos em templo ou igreja, crente ou descrente, nós consideramos como um lugar onde, num templo ou numa igreja, lá eu encontrarei, ou eu verei Deus, ou eu aprenderei sobre Deus, ou eu vou a um templo, vou a uma igreja, entenderei
Deus. Entendem que Deus é o foco. Entendem quando se olha para um templo, independentemente se és politeísta ou o que for, existe alguma divindade, alguma coisa que está por ali concentrada. Então, começa a imaginar como é que isto se ilustra na tua vida. É chamado a que as pessoas olhem para ti e que identifiquem quem é o teu Deus. É chamado a ser parte de um templo onde supostamente alguém vai encontrar, vai ver, vai poder identificar Deus. E é interessante porque este versículo ele continua e diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Fomos chamados para sermos como casa espiritual, para ser sacerdócio santo. E achamos, poxa, agora já não bastava eu ser como um tijolo, agora não somente eu tenho que ser o tijolo da igreja, mas também eu tenho que ser o padre da igreja, agora eu tenho que ser o sacerdote da igreja. Pois já parece muito trabalho. Bom, a verdade é que, sim, é chamado a agir como um sacerdote, mas aqui não é apenas um sentido figurativo. Na verdade, é chamado não somente como figura de um sacerdote, mas para agir como um sacerdote. Isto não é apenas uma ilustração, nós somos mesmo sacerdotes. Às vezes nós queremos mistificar ou achar que só o pastor é que é sacerdote, e isso é uma ideia muito errada. Eu aqui vou dar uma lista que é comum dos deveres de sacerdote, e eu não vou mostrar e não vamos estar a ir versículo por versículo, porque a lista é longa. Se tu quiseres, no final, pede-me, Mateus, olha, podes-me passar a lista de versículos que diz isso, e eu passo com todo o gosto, mas agora por amor ao tempo, e como não queremos ninguém a dormir na pregação, então vamos passar por esta lista rapidamente. Mas um sacerdote, e como é que tu podes sentir identificado com um sacerdote, é porque, na verdade, é um privilégio dos escolhidos. Não todos são sacerdotes, mas é um privilégio dos escolhidos. E aquele que é salvo foi escolhido por Deus para agir como um sacerdote. Como é que sabes que foste chamado para ser um sacerdote? Olha, porque foste purificado dos teus pecados. Os sacerdotes também tinham que ser purificados dos seus pecados. Tu foste abençoado e estás apto para servir, porque tens o Espírito Santo dentro de ti que te concede dons espirituais e que te chama ao serviço e que te capacita para que estejas ao dispor da vontade de Deus. Tu também foste ordenado a viver uma vida de obediência, tal e qual um sacerdote. Tens o compromisso de honrar a Deus que tu representas, tal como um sacerdote. Tens o dever de andar com Deus, tal como um sacerdote. Tens que exercer influência sobre os pecadores, tal como um sacerdote. Tu és um mensageiro de Deus, tal como um sacerdote. E como um privilégio maior do sacerdote, tu tens acesso a Deus. Lembram-se quando falamos do Antigo Testamento, tabernáculo, templo, e que apenas o sumo sacerdote tinha acesso ao lugar onde todos tinham como perspectiva, olha, Deus está ali. Cada um de nós hoje tem acesso a Deus. E então se o termo sacerdote, e que te chamem sacerdote, e que tu penses, olha, sou chamado para deveres espirituais, se isso te causa alguma estranheza, meu irmão, vieste no domingo certo à igreja, porque este conceito tem que morrer. Temos de começar a entender, olha, eu faço parte do templo, e não somente eu faço parte do templo, mas eu sou um profissional do templo. Sou um sacerdote, sou chamado e tenho o perfil para. Esse nosso sacerdócio, todas estas funções que nós temos, têm um propósito. E o propósito, segundo o versículo 5, é a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Agora, eu gostava de explicar um pouco isto. Agora pensar, poxa, sou tijolo da igreja, sou sacerdote. Mas não sou apenas sacerdote de figura, mas sou um sacerdote que tem que agir e tem que oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. O que é isso? Olha, muito honestamente, quando pensamos em sacrifício, nós pensamos na figura do cordeiro que estão a matar e parece assim uma coisa meio, epá, não tenho coragem de fazer um sacrifício. Mas nesta altura do campeonato, onde nós estamos a viver nos dias de hoje, seria agradável a Deus? Acham que seria agradável a Deus que nós hoje construíssemos aqui um altar, aqui no meio de Samora, nós comprássemos o carvão ou a lenha e que nós comprássemos aí uma ovelha aqui de algum agricultor e gritássemos todos, ei, cortássemos ali o pescoço da ovelha? Nesta altura do campeonato, faria algum sentido? Ajudaria a nível de testemunho? Acham que seria este sacrifício agradável, aceitável a Deus? Não, talvez quando
quando fomos à PEC ou à PV, numa propriedade em que estamos só nós, a nível pedagógico, podemos mostrar, olha, um sacrifício era assim. Eu não vou fazer, mas se alguém quiser algum dia aprender, mas este não é o conceito de sacrifício agradável a Deus. Isto não teria nenhum tipo de relevância espiritual. Através da morte de Cristo, todo o nosso ser deve ser considerado um sacrifício vivo. Em Romanos 12:1, diz o seguinte: irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu gosto muito deste versículo, porque este versículo, ele assenta umas bases muito boas. Primeiro ele diz, olha, ninguém aqui é maluco, atenção, tu tens esta maneira de viver, este é o vosso culto racional, mas atenção, tu és o sacrifício. Tu és o sacrifício vivo. O sacrifício vivo era um sacrifício que era entregue por inteiro. Um sacrifício entregue por inteiro. Agora pensa, tu és uma ovelha entregue inteiramente a Deus. Tu és uma ovelha entregue por inteiro a Deus. A tua vida é um sacrifício. Mas ao invés de tu teres sido morto e queimado, foi-te permitida a bênção de continuares a viver. Tu és um sacrifício ambulante. És um sacrifício ambulante. Uma das memórias mais interessantes que eu tenho do tempo que eu vivi no México, estávamos a fazer missões numa montanha, estávamos longe da civilização, tipo a 6 horas de viagem, e disseram, olha, hoje vamos matar o jantar. E havia ali uns porcos. E pronto, estavam lá os porcos, agarraram o porco, já sabe, o porco chora muito. Uma colega minha, vocês conhecem a Sheila, já esteve aqui na igreja, ela queria matar o porco, mas depois ficou sem coragem, disseram, Mateus, então vais tu, olha. Matei o porco, pensei, nem está assim tão difícil. Mas depois, quando começaram a cortar a perna do porco, a queimar o pelo, eu já comecei a achar aquilo meio estranho. Poxa, estão a cortar o animal, achei assim meio estranho. Mas também não se preocupem, depois estava com fome, comi e o porco estava uma delícia. Mas fez-me pensar neste conceito do sacrifício vivo. Aquele porco, enquanto estava vivo, os amantes dos animais podem achar, olha, muito bonitinho, o porco está aí vivo, vamos cuidar do porco. Mas aquele porco era inútil. Enquanto estava vivo, aquele porco não servia para nada, só dava trabalho. Mas quando aquele porco morreu, graças a Deus, aquele porco tornou-se útil. Matou a nossa fome, serviu de jantar. Mas sabem? A nossa vida deve ser útil. Nós não devemos ser como este porco. Que útil só está a dar trabalho, que vivo só está a dar trabalho. Vivo ele é inútil. Então mais valia o porco morrer, porque ao menos assim serve para alguma coisa. A nossa vida deve ser útil. Tu não estás a fazer favor nenhum a Deus se tu estiveres estático, se tu estiveres parado, se não estiveres como uma pedra viva. Se tu estás na igreja, se estás na igreja que Deus está a construir para estares estático, para estares morto, mais valia realmente estares morto. Não estás a servir de muito. E não penses que um sacrifício para Deus é, poxa, acordei hoje no domingo, hoje estou a sentir aquela onda de espiritualidade e vou à igreja. Olha, até fiz um sacrifício extra, porque se sou mulher, fiz o sacrifício de pôr uma maquiagem. Se eu sou homem, eu fiz o sacrifício de esperar a minha esposa pôr maquiagem. O meu sacrifício significa pôr a minha roupa mais cara para vir à igreja e vim para a igreja. Muito honestamente, se esta é a tua ideia daquilo que Deus merece, estás a pensar um pouco errado. Isso é algo que o teu trabalho merece. Isso é algo que a tua namorada que estás a tentar conquistar, isso é algo que ela merece. Mas Deus pede mais de ti. Deus pede um real sacrifício. E eu gostava que nós pudéssemos olhar para o exemplo de Rei Davi. Rei Davi, ele, após cometer o pecado do censo, ele teve a oportunidade de oferecer sacrifício a Deus. E ele viu um terreno onde ele queria apresentar sacrifício e havia um senhor chamado Ornã, e Ornã ele tinha o terreno, ele disse, olha, Rei Davi, eu não somente tenho o terreno, como eu tenho os bois, tenho a lenha, tenho tudo o que precisas e eu estou-te a oferecer. Não me precisas pagar, Rei Davi. E o Rei Davi, ele diz o seguinte, olha, não oferecerei a Deus um holocausto ou um sacrifício que nada me custe. Ele tinha a oportunidade de apresentar um sacrifício a Deus, cost free. Olha, ia chegar, Deus, olha, estou a apresentar aqui o meu sacrifício, mas a mim, a nível de bolso, não me custou
Nada. E Davi diz, olha, não oferecerei a Deus sacrifício que não me custe nada. E talvez eu vou usar uma linguagem que agora possa te ofender. Mas a verdade é que se eu apenas apareço na obra e aproveito-me do sacrifício de outros, eu não sou um servo. Eu não sou um servo, eu sou uma sanguessuga. Uma sanguessuga apenas consome e nunca está satisfeita. E a verdade é que a sanguessuga, se ela está num corpo e ela já não lhe agrada a qualidade do sangue, ela salta e vai ser parasita noutro corpo. Há quem faça isto com a igreja. Que Deus nos livre e guarde de sermos sanguessugas eclesiásticas. Agora, se eu não sou uma sanguessuga, mas sim sou um servo de Deus, eu não me posso espantar que fazer a obra de Deus me vá custar. Que vai dar trabalho fazer a obra de Deus. Para mim não pode ser uma grande surpresa. Lembras-te do conceito que és um sacrifício ambulante? Lembras-te do conceito em que tu deverias ter sido morto, tu deverias estar morto, mas que foi-te permitida a dádiva da vida? Então tu, como sacrifício ambulante, e tal como Davi, não te contentes em beneficiar dos outros. Sacrifica-te. Algo tão simples como acordar a tempo de chegar às horas do culto parece algo que Deus não mereça? Muito honestamente. Parece um grande sacrifício. Muitos temos sede de ver Deus a fazer grandes coisas. Muitos temos esta sede. Ver Deus a fazer grandes coisas. E nós queremos oportunidade para servir nestas grandes coisas. Eu gostava de fazer parte desta grande missão. Eu gostava realmente de empreender, que o meu nome estivesse lá escrito. Gosto de lembrar das palavras de Jesus em Lucas 16, versículo 10, que diz: quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. Então, meu irmão, pregar, servir no louvor, na recepção a servir cafés, preparando o pequeno almoço, na limpeza da igreja, arrumar as cadeiras, ir de propósito conversar com aquele irmão meio estranho, ou que eu nem tenho muita afinidade, abrir as portas da minha casa e ser hospitaleiro, amar o próximo, ou quebrar o gelo e partilhar o evangelho com alguém, ou até mesmo ser diligente com os meus dízimos e ofertas. Isto requer esforço. Requer sacrifício. Sermos pedra viva, sermos sacerdotes que oferecem ofertas agradáveis a Deus. E sabes que mais? Requer esforço, sim, mas Deus merece esse esforço. Deus merece esse esforço da nossa parte. Então, se alguém vem comer à nossa casa, ninguém serve sobras, pois não? Convidaste aí alguém, se calhar se já for alguém já mais da casa, diz, olha, abre aí o frigorífico, eu não vou cozinhar nada, mas não te vou... Quando já estás em casa, estás em casa. Mas lembremos-nos, Deus, ele nos ama e tudo mais, mas não é à vontadinha com Deus. Nós queremos dar-lhe o nosso melhor. Nós não podemos servir Deus com sobras. Sobra das nossas energias, sobra das nossas finanças, sobra do nosso tempo, sobras da nossa vontade. Nós não devemos servir a Deus com sobras. Deus tem de ter a prioridade na nossa agenda. Deus tem de ter uma janela diária comigo, seja de 5, 10, 15 minutos, e esse tempo é devocional com o Senhor. Diariamente, antes de eu programar qualquer outra coisa, marcar alguma reunião, eu tenho que saber aquela janela de tempo pertence a Deus. Ao esquematizar o meu mês, eu devo fechar os domingos de manhã, porque eu sei que pertence ao Senhor. Eu não vou marcar algum aniversário, eu não vou marcar para dormir extra, não vou marcar um brunch lá em casa, porque eu sei que ao domingo de manhã eu tenho que estar aqui na igreja. E o Senhor merece isso. E eu tenho que fechar a minha agenda e ao priorizar Deus com o meu tempo. Eu não posso dar as sobras do meu tempo. Olha, este tempo aqui, este mês, sobrou um domingo para vir à igreja. Sobraram 2 domingos para vir à igreja. E vou oferecer isso a Deus. Não. Nós não podemos servir a Deus com sobras. Eu não vou marcar compromisso à hora dos seconds ou quando os homens ou as mulheres se reunirem. Deus vem primeiro. Deus tem de ser a prioridade na nossa agenda. Deus tem de ter a prioridade nas nossas finanças. Olha, nas nossas folhas de finanças do Excel, antes de gastar qualquer cêntimo do meu salário, o que é de Deus já tem de estar destinado. Eu não posso servir a Deus, olha, sobrou-me aqui 2 euros. Ou sobrou-me 1.000 euros. Olha, para Deus não faz diferença a quantidade da tua oferta. Lembram-se da viúva? Ela deu o pouco que tinha, mas era tudo o que tinha. E havia gente que estava a dar aos milhares. E pouco importava para Deus. Mas entendemos o conceito que eu não posso dar sobras a Deus.
Deus tem de ter a prioridade no nosso coração. Os meus sentimentos não mandam na minha vida. Antes de eu achar que tudo o que eu sinto é válido, tudo o que eu sinto é verdadeiro, tudo o que eu sinto tem de ser expresso, eu devo entregar o meu coração e os meus desejos a Deus, primeiramente. Seja isto a respeito das minhas ambições profissionais, como é que eu me sinto a nível de relacionamentos, a nível de aquisições, situações de conflito, seja o que for. Deus tem de ter a prioridade na minha vida. Para e pensa. Como é que eu tenho dado as minhas sobras a Deus? Em que aspectos eu tenho de deixar Deus assumir a liderança e a prioridade na minha vida? E eu gostava que tomássemos um minutinho agora. Perdão, que eu esqueci-me de passar os slides. Um minutinho para que pensasse um pouco sobre isto. Curto. Mas pensa como é que tens servido sobras a Deus. Ou como é que Deus poderia obter a milha extra de ti. Tudo isto que tu achas que estás disposto a fazer ou que deves fazê-lo em Cristo. Cristo, ele é a pedra angular. E agora eu gostava também de poder clarificar ou que pudéssemos aprender um pouco sobre isto da pedra angular. Eu, quando era criança e ouvia disto da pedra angular, eu pensava, ok, pedra angular, ela tem que estar num ângulo. Então eu pensava num edifício, 4 cantos, poxa, estou a ver aqui 4 ângulos. Mas Cristo, ele é aos 4 ângulos, como é que funciona? Mas ele é só uma, então um canto está mais forte que o outro e os outros cantos estão todos fracos e eu não entendia muito o conceito da pedra angular. Então por isso acho que às vezes é bom, quando não entendemos algo, vai ao Google, olha o chat e pergunta, olha, o que é uma pedra angular? Escreves pedra angular, vai-te aparecer uns quantos arcos, ok? E de todas estas pedras que vêm por aqui, a pedra angular é esta? Pedra angular é esta? Pedra angular é esta, que está por aqui, ok? É muito interessante, porque esta pedra está por aqui, tiras esta pedra, cai tudo na cabeça do sujeito. Eu encontrei um primo do Cleiton e do Walter, ali com a camisa do Brasil, e ele estava em Israel, a passar debaixo deste arco. Agora podem imaginar, eu podia pedir aí ao chat para fazer um vídeo, para dizer, olha, tira esta pedra e mostra como é que ficaria. Mas podem imaginar aquilo que aconteceria. Tiras a pedra angular, a pedra mais importante que está aqui, e este arco não faria sentido. Tiras esta pedra angular e este arco não faria sentido. Esta é a importância de Cristo em tudo aquilo que nós fazemos. Irmãos, se tens a vontade de começar a servir no Ministério de Misericórdia, isso é algo bom, mas Cristo tem de estar no centro. Porque senão, mais vale juntar-te ao Padre Tobias. O Padre Tobias faz a mesma coisa. Ajuda os velhotes, ajuda as crianças, ajuda os necessitados. E faz isso bem. Se tu queres servir no louvor, mas sem Cristo, porque gostas de música, junta-te a uma banda. Se calhar até vais ter mais liberdade musical, estás mais que à vontade. Mas se não é para ter Cristo, isto não faz sentido. Cristo tem de ser a pedra angular, a base, aquilo que segura tudo aquilo que nós fazemos. É muito bom olhar para esta passagem, porque diz assim, no versículo 7, assim para vós os que credes ela é preciosa, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a pedra principal, a pedra angular. E no versículo 8 diz, e como pedra de tropeço é a rocha que causa queda. E aqui eu gostava de chamar a atenção que na igreja que Deus constrói não há lodo. Aqui não há lama. Nesta igreja que Deus constrói é pedra sobre pedra. Eu gostava de chamar a atenção também que Cristo divide. Este versículo diz, como pedra de tropeço e rocha que causa queda, porque eles tropeçam na palavra por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Mas vós sois geração eleita. Então vemos, há tropeço, mas há um mas aqui. Cristo divide. E atenção que Cristo, para nós, é como diz a passagem, olha, quem nele crê, quem faz a sua obra, nele não será desapontado. Cristo é precioso para nós que cremos, ou pelo menos deveria ser. Ele foi rejeitado pelos homens, mas para nós ele é a pedra angular. Cristo para nós é alguém que nós estamos extremamente gratos.
Nós vivemos em gratidão, desfrutamos das suas bênçãos, estamos alegres na sua salvação, mas não é assim para todos. E tu tens exemplos na tua vida em que isso é assim verdade. Para quem não crê, Cristo é pedra de tropeço. E como assim pedra de tropeço? É tão simples quanto Cristo é aquele que os impede de viver no lodo que querem viver. Cristo é aquele que está no caminho e interrompe para que vivam a maneira como querem viver. Nós já falamos um pouco sobre isto. Mas a verdade é que se não fosse por Cristo, eu teria mais tempo ao domingo para dormir, sim ou não? Tão lógico quanto isso. Olha, se não fosse por Cristo, não tivéssemos igreja, olha, no domingo o que é que vais fazer? Vou dormir. Ou vou programar alguma coisa, vou passear, tenho um fim de semana mais longo. Eu invisto 1h30, 2 horas na igreja e podia estar a dormir, a adiantar o almoço, a ir passear. E para quem rejeita Cristo, é exatamente isto. Cristo é aquele que me impede de fumar ou beber o quanto eu quiser. Cristo é aquele que me impede de fazer batota fiscal e reter mais dinheiro. Cristo, por causa do seu padrão de vida, Cristo porque me chama a viver de tal maneira, é aquele que me impede de ter sexo como eu quero. É aquele que me impede de vestir como eu quero. E tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu almejo, tudo aquilo que eu acho que é bom para mim, que na verdade é lodo, mas Cristo é aquele que está no caminho. E por isso eu rejeito Cristo. Eu rejeito pedra angular. Olha, arco para quê? Não precisamos de arco. Vou viver a minha vida. E Cristo realmente divide. Cristo ele é precioso para quem crê nele. Mas é pedra de tropeço para aquele que quer viver no lodo. Jesus Cristo é abominável para essas pessoas, porque elas sabem que Cristo reprova estas e outras obras. Mas nós olhamos para Cristo como um fator que unifica. Cristo unifica. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Os substantivos mais inclusivos, que agora o termo inclusivo está ainda aí na moda, os termos mais inclusivos que Pedro poderia ter utilizado para que todos estes grupos, todos estes exilados que estão juntos na mesma igreja pudessem entender qual é a mensagem. Todos nós somos geração ou raça eleita, com o mesmo dever, o do sacerdócio verdadeiro, que todos estão incluídos. Uma nacionalidade única e distinta de todas as outras. Um conjunto de pessoas que pertencem exclusivamente a Deus. Ele diz, olha, vocês antes não eram povo, agora sois povo. Este corpo ele tem o propósito de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Isto é aquilo que unifica. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. E a nível, já caminhando para o final, eu gostava de deixar aqui uma reflexão. No versículo 10 diz, antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, mas agora recebestes misericórdia. Nós não tínhamos recebido misericórdia, mas agora recebemos misericórdia. Tá bom, Pedro, acho que já falaste sobre isto antes. Quando estou numa situação em que tenho de dar algum aconselhamento matrimonial, eu só tenho um conselho que eu acho que é realmente infalível. O único conselho que eu tenho e que sei que é infalível para alguém que se quer casar ou que está casado é que garantam que ambos entendem a misericórdia de Deus e que a outra pessoa está na mesma página. É muito necessário isto. Entender a misericórdia de Deus, como é que ela funciona. Misericórdia. Deus não nos dá aquilo que sim merecemos e garantir que a outra pessoa entenda o mesmo conceito. Numa banda, por exemplo, todos têm o seu papel. Estamos a falar de uma banda. Mas se o piano erra, a performance de toda a banda é afetada. Todos tocaram o acorde certo, mas o pianista tocou errado, toda a banda. Pagando os fracos. Se o pianista erra muito, provavelmente esse pianista vai ser substituído. Porque os fãs esperam uma performance impecável. No louvor não é assim. Temos aqui uma banda, pessoas que estão a tocar, mas no louvor não é assim. Quando alguém falha um acorde, ninguém chega no final, olha, vou escrever aqui um livro de reclamações para o líder de louvor, que aquele ali está a falhar muito acorde. Ou ninguém sai no meio do culto porque o irmão desafinou. Então, eu estava aqui no culto, mas esse irmão desafina muito, vou sair. Não. Isso não acontece. O erro releva-se porque o propósito do louvor é maior. O propósito é louvar a Deus. Num casamento em que duas pessoas fizeram um compromisso uma com a outra, é garantido que um dos dois vai falhar. E é garantido também que no dia a seguir o outro é que vai falhar. E não há aqui muito por onde pegar. Vão falhar.
Se estás à espera de uma performance perfeita no teu casamento, mais vale nem casares. Fica solteiro, porque essa não é uma expectativa verdadeira. O teu cônjuge vai falhar e tu tens de estar disposto a perdoar imediatamente e seguir em frente. Amanhã serás tu a falhar e tens a esperança que o teu parceiro te perdoa e que siga em frente. Deus é assim connosco. Deus é assim connosco. Exceto com duas diferenças. Primeiro, porque Deus não falha. Deus não falha. E segundo, nós não perdoamos como Deus perdoa. Nós somos rancorosos. Nós queremos justiça. Nós queremos vingança. Nós queremos compensação. Nós exigimos a humilhação do outro. Nós viramos a cara. Nós evitamos quem nos ofendeu. Nós não seguimos em frente. Nós agarramos-nos à ira. Em pensamentos de situações hipotéticas e quando estamos a tomar banho, lembramos, eu podia ter dado esta dica e tinha humilhado e tinha ganho a discussão. Nós pensamos assim. Nós não perdoamos como Deus perdoa. Em Miqueias 7,18 diz, quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade e te esqueces da transgressão, do remanescente da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas maldades. Tu lançarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Ninguém é como Deus, isso é facto. Mas agora somos o seu povo. Já não és do bairro X, não és do clube Y, não és do país Z, não és da geração Alfa, mas todos nós conhecemos a misericórdia de Deus, amém? Ou pelo menos já experimentamos. Este povo que agora somos conhece e é conhecido pela misericórdia de Deus no nosso meio. Pedro enfatiza isso porque precisamos de misericórdia como a de Deus para seguir em frente. Precisamos da misericórdia de Deus. Praticar uma misericórdia como Deus a pratica para podermos seguir em frente. Alguém transgrediu contra ti? Esquece. Alguém te irritou? Não deixes o sol se pôr sobre esse sentimento. Antes ganha prazer, ganha gosto em seres misericordioso. Promove um coração de compaixão. Lança no fundo do mar qualquer ofensa a que te estás a agarrar. Faz isso por Deus. Porque deves amar a Deus acima de todas as coisas e não podes amá-lo com todo o teu coração se no teu coração tu tens 10% de rancor. Faz isso por amor ao teu próximo, porque Deus manda. Tão simples quanto isso. Faz isso por amor a ti mesmo. Porque aquele que não perdoa não recebe o perdão de Deus. Deus retém o seu perdão a essa pessoa. Então, meu amigo, se ficares agarrado a ofensas, se ficares agarrado a sentimentos de ira, isto para ti vai ser como uma pedra. Estás num oceano, estás agarrado a isto e vais morrer afogado. Por isso, imita a Deus. Lança qualquer pecado contra ti no fundo do mar. E não o relembres. Isso separa as pedras vivas de quem é lodo mundano. E na igreja que Deus constrói, não há lodo. Há pedras vivas. Irmãos, eu gostava que nos próximos 3 minutos estivéssemos a investir 1 minuto em cada uma destas perguntas e passado 3 minutos vou colocar meio-dia e 5, o grupo de louvor se puder terminar com a última canção. Mas pensa nisto, Cristo é precioso para ti ou é um obstáculo para os teus planos? Tu estás a sacrificar a Deus a tua vida ou apenas estás a dar a Deus as tuas sobras? Se Cristo é precioso para ti, que mudanças é que Ele te está a pedir? Que Deus nos guie, irmãos.